Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima sexta-feira a todos os corintianos e corintianas que nos acompanham. Temos aí novidades importantes sobre o nosso Coringão, depoimento do Duílio, Ronaldo falou sobre o Corinthians novamente, tá? Então vamos trazer todos os detalhes pra vocês. Peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição, principalmente na Kik no Facebook. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, Mais Ágil trouxe a solução para você que está precisando de um dinheiro, né, uma grana extra e um empréstimo para quem é CLT, tá? Para quem está aí trabalhando registrado certinho, temos as melhores condições com desconto direto na folha salarial e as menores taxas de juros, tá? Então aproveitem, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, tem o telefone no banner também. Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, nosso time segue o ritmo de treinamentos, né? Depois das folgas ali na segunda e na terça-feira, treinaram na quarta, treinaram ontem, tá? Ontem tivemos as seguintes atividades. O time começou uma ativação na academia, foi programado fazer um aquecimento, depois fizeram um trabalho de confrontos com finalizações de 2 contra 2, 3 contra 2, 4 contra 3, 4 contra 4 e por fim, né, o último exercício foi um enfrentamento de 10 contra 10, basicamente ali um jogo coletivo, mas com superioridade numérica em zonas do campo, tá? Então, foi esse trabalho feito aí ontem. As principais atualizações sobre o nosso elenco são as seguintes. André Luiz, né, o volante André, e também o atacante Vitinho continuam a transição física, tá? Então estão treinando, quem sabe possam estar à disposição aí no jogo da próxima semana contra o São Paulo. Hugo Souza não apareceu no campo, segue o tratamento dele na pancada, né, que ele recebeu na coxa. Então, ainda é dúvida para o jogo contra o São Paulo da próxima semana, tá? Então são essas as atualizações aí do nosso elenco. Hoje o Memphis entra em campo, né, com a seleção da Holanda. Deixa eu até ver o horário para vocês aqui. Finlândia e Malta, o jogo do grupo 2 horas da tarde. Polônia e Holanda, 15 para as 5, tá? Então, para quem quiser acompanhar aí, quiser assistir, 15 para as 5. Bom, família, vamos falar sobre uma situação até um pouco... Não antiga, mas uma situação aí... que aconteceu no CT do Corinthians e foi feita a denúncia e tudo mais sobre o sumiço de materiais da Nike, né, do CT do Corinthians. Tinha lá o almoxarifado, tal, chegou o material simplesmente sumiu, né, sumiu o material, foi feita a denúncia e até agora não tivemos nenhuma atualização. Um ponto importante, a denúncia foi feita pelo pessoal de TI do Corinthians, pelo Marcelo Munhões. Começa por aí, ele falou, a gente sabe que chegou um material da Nike, né, aí tem as datas lá, chegaram quase 5 milhões de reais em material, tá? Quase 5 milhões de materiais entre abril e dezembro de 2024. Tudo isso que a gente tá falando é do ano passado. Entre abril e dezembro chegaram aí mais ou menos 5 milhões de reais em material. Só que esse material não tem nota. Não foi registrado no sistema do Corinthians. Não existe nenhuma nota fiscal desse material. Então o material chegou, ficou lá, sumiram com o material e ninguém sabe quem recebeu o material, quem retirou o material, para onde foi, ninguém sabe, né? O material só sumiu. Ok, o Marcelo Munhões fez essa denúncia, inclusive a polícia foi lá no CT, né, fez uma pequena investigação, a investigação ainda não seguiu, tal, enfim. E aí, chegou na mão do Romeu Thomaz Júnior. Romeu Thomaz Júnior falou, a gente vai dar sequência, né, nessa investigação, a gente tá ciente, é algo muito grave, e não sei o que, e tal. Beleza, até aí tudo bem, a situação vai ser investigada. Quando? Não sabemos, mas vai ser investigada, né? Segundo o Romeu Thomaz Júnior. Beleza. Ontem, o Armando Mendonça simplesmente mandou uma notificação extrajudicial para o Marcelo Munhões, falando que ele foi acusado de forma injusta, que não tem nenhuma evidência, que o Marcelo fez insinuações contra o Armando Mendonça vice-presidente do Corinthians, né?
que ele fez insinuações e que não sei o que e tal. Aí o Marcelo Munhoz respondeu, né? Inclusive o Marco Belo entrou em contato com ele, ele falou, é o seguinte, fiquei surpreso, tá, com essa notificação extrajudicial do Armando Mendonça. Por quê? Ele falou que fez o relatório, realmente fez um relatório técnico sobre essa questão da nota fiscal não estar registrada. Só que ele não colocou o nome de ninguém, não acusou o Armando, não acusou ninguém, tá? Não fez acusações. E mais, ele falou, ó, o relatório só foi entregue para o Osmar Stabile. Só ao Osmar Stabile. Segundo o Marcelo Munhoz, o relatório não chegou nem na mão do Armando Mendonça, nem no Conselho de Justiça do Corinthians. Ou seja, a gente achou que isso estava sendo investigado, que já estava mais avançado, o relatório não chegou nem na mão do Conselho de Justiça do Corinthians. Ou seja, o relatório só foi para a mão do presidente. E o Armando Mendonça já mandou uma notificação extrajudicial para o Marcelo Munhoz. E mais, colocou o relator, né, do relatório, no caso, também nessa notificação, que é um tal de Reginaldo, que é um funcionário da parte de TI do clube. Aí o Marcelo falou, pô, o cara é funcionário aqui, eu só pedi para ele fazer o relatório, passei as informações, só falei, só escreve o relatório para mim? E o cara tá na notificação também. É difícil, cara. É difícil, tá? Então estamos nessa luta aí. O Armando Mendonça disse que a denúncia tem muitas inconsistências, tá? E aí não dá nem para considerar essas informações para abrir uma auditoria. Segundo o Armando Mendonça, né? Segundo o Armando Mendonça. Mas a pergunta que eu tenho é a seguinte. Então onde foi parar esse material, Armando? Já que para você tem tantas inconsistências. Então fala, ó, o material tá aqui, ó. Fulano retirou, ciclano, foi usado aqui no Corinthians. Então explica pra gente, né? Porque o que a gente tem agora é o sumiço de 5 milhões em material. E aí? E aí você vem a público falar que tem inconsistência no relatório? Que não dá pra investigar? Que não... Isso tá parecendo outra coisa pra gente, viu? Essa vontade sua aí de acabar com a investigação tá parecendo outra coisa pra gente. Mas, como a gente não pode fazer nenhum tipo de acusação, né? Até porque a gente não sabe detalhes nem sobre o relatório, nem sobre o caso, a gente aguarda as investigações do Conselho de Justiça do Corinthians, né? Agora não sabemos nem quando isso vai ser investigado, e até da polícia, né? Quem sabe a gente tem alguma atualização relevante. Vamos para a segunda situação. O Duílio Monteiro Alves prestou depoimento ontem, né, no Ministério Público, ontem à tarde. E aí vamos a detalhes importantes sobre o depoimento do Duílio. O Duílio disse que realmente tiveram ali alguns gastos, tá? Alguns gastos no cartão corporativo, só que ele reembolsou o Corinthians. Aí eu já tenho uma dúvida que é muito importante nessa investigação, tá? O Duílio reembolsou o Corinthians assim que ele saiu da presidência, né? Fechou o mandato dele, ele foi lá e reembolsou o Corinthians, ou ele só reembolsou o Corinthians depois que as denúncias vieram à tona? É uma dúvida que eu tenho. É uma dúvida que eu tenho. Segundo, o Duílio tinha falado numa investigação, numa entrevista, se eu não me engano, pro André Hernan, tá? Que as faturas que saíram e tudo mais era tudo falsa. Duílio, cartão, vamos ver aqui. Duílio quebra silêncio. Aqui, ó. Duílio nega gastos indevidos no Corinthians e desabafa. Faz 1 ano que eu estou apanhando. Ex-presidente se classifica. Polêmica envolvendo despesas pessoais, tal. Como ele classifica tudo isso como cortina de fumaça ao momento turbulento do clube. Isso em julho agora. Ele, ó, tá aqui, a matéria tá aqui. O Duílio apareceu, não, faz 1 ano que eu tô apanhando, porque isso daí é cortina de fumaça, e que não sei o quê. Ué, Duílio, se é cortina de fumaça, por que você reembolsou o clube? Se isso era falso, se isso era uma mentira, por que você reembolsou o clube? E novamente, temos que ver a data que ele reembolsou. Outro ponto importante, ele não apresentou, né,
essas comprovações de que ele reembolsou o Corinthians. Não mostrou nenhum, ó, fiz aqui o depósito, tal. Beleza. Então só aí a gente já vê a contradição, né? Em julho, quando saíram as denúncias, ele falou que era cortina de fumaça do pessoal que estava presente no clube, que fazia um ano que ele estava apanhando da imprensa e que não sei o quê. Agora já mudou o discurso, né? Já mudou. Outro ponto muito importante. Muito importante. O Luiz Fabiano até trouxe. Que o Duílio disse que não sabia que ele não era remunerado. Tá? E aí ele tentou justificar as compras e tal. Cara, vamos lá. Tem que ser muito ingênuo, né? O Duílio, que tem a família, que vive na política do Corinthians, há quantos anos? O pai dele já foi candidato a presidente há muitos anos atrás. Duílio, você não é um inocente na política do Corinthians. Não é. Você foi diretor de futebol da gestão André Sanches, a gestão anterior ao seu mandato. E aí você simplesmente não sabia que o cargo de presidente não era remunerado? Ué. Vamos lá então, família, vamos lá. Se o cargo não era remunerado, o que você tinha que fazer? Chegar na diretoria e falar, ué, cadê o meu salário que não tá caindo? Né? Era isso que você tinha que perguntar. Não fazer gastos no cartão do clube para uso pessoal e, não, depois reembolsa lá. Ué, se você não sabia que o cargo não era remunerado, por que você não foi cobrar o seu salário? Porque então você estava imaginando que era remunerado, né? Você merecia receber para isso. Ué, como que você não foi lá cobrar o seu salário? Como? Vamos trazer para um outro exemplo. Você aí que está assistindo, você vai num lugar para trabalhar, você está achando que o cargo é remunerado, né? Aí você vai ficar trabalhando lá 3 anos, achando que era remunerado, sem receber o salário. Aí quando acaba, né, os 3 anos, aí você fala, nossa, mas eu achei que era remunerado, eu não sabia que não era. Cara, chega a ser engraçado, porque eles não conseguem explicar, né? Chega a ser absurdo quando você conhece o histórico do Duílio dentro da política do Corinthians, né? Da família dele como um todo. Que vive a política do Corinthians ali há anos e anos. Como o cara não sabe que o cargo de presidente não tem salário? Pô, essa foi a melhor desculpa que ele conseguiu, né? Então, um ponto importante, tá? Ontem o depoimento foi só sobre gastos no cartão corporativo. Os gastos de nota fria, lembra que notas fiscais daquele restaurante lá, que não sabia para quem entregou, como entregou, eles não tinham foto de nada. Esses daí já tá no bolso do promotor, assim, guardadinho, só esperando para juntar os casos e enviar a denúncia para a justiça, tá? Então, assim, nos próximos dias, talvez até próximas semanas, teremos atualizações desse caso. Bom, família, vamos falar sobre Ronaldo Fenômeno. Tava dando uma entrevista aí pro pessoal do Band Esportes, né? Quais. Perguntaram sobre o Corinthians, né, sobre a situação política do Corinthians, sobre a situação financeira. Ele falou o seguinte: eu realmente tenho uma paixão muito grande pelo Corinthians. Gostaria de ver o Corinthians disputando títulos. O Corinthians tem que ter uma revolução, uma mudança. Está claro que o modelo de gestão que o Corinthians adota não é eficiente. Talvez, tomara que o clube possa encontrar um caminho bom para ser protagonista no futebol brasileiro. Ronaldo, não dá pra você falar isso, que tem uma paixão muito grande pelo Corinthians, que gostaria de ver o Corinthians disputando títulos, e postando foto com o André Sanches. Já começa por aí, cara. Já começa por aí a contradição. Não dá pra você falar que tem uma paixão muito grande pelo Corinthians, quando você é uma das poucas pessoas públicas e com muito dinheiro que teriam condições de investir no Corinthians, de ajudar o Corinthians, de patrocinar o Corinthians. E quando eu falo ajudar, é ajudar mesmo, financeiramente. Quem tem paixão é o torcedor. O torcedor tem muita paixão pelo clube. Porque se a gente tivesse metade da sua condição financeira, a gente já teria ajudado o clube. A gente já teria colocado a cara e falado, não, vamos tentar, vamos achar uma solução. Vamos tentar. Mas agora, só de mimimi, só de quais, já tá cansativo, cara.
Toda vez que vai falar sobre o Corinthians, nossa, você ama o Corinthians. Nossa, mas você adora o Corinthians, você tem uma paixão muito grande. Ai, que eu quero ver o Corinthians disputando títulos. Só que você é a pessoa que tem condições de ajudar o clube. Condições tanto financeiras quanto técnicas. De conhecimento, de trazer pessoas que possam ajudar, de trazer administradores profissionais. Mas é muito mais fácil, né? Só falar que quer ajudar e pronto. Tchau. Acabou a entrevista. Tchau. Ah, mas deixa quieto o Corinthians. Até quando você vai ficar falando sobre o Corinthians nas entrevistas? Sem mover uma agulha. Até quando? O torcedor não aguenta mais. Deixa a gente quietinho, então. Já que você não vai ajudar, né? Já que a gente já entendeu que você não vai ajudar, esquece o Corinthians, então. Deixa de falar um pouquinho do Corinthians. Só fica querendo, não, tem a solução. Não, porque pro Corinthians tem que fazer uma revolução. O torcedor já entendeu. Só que já que você não vai ajudar, então deixa a gente quietinho, tá? E a última novidade, família, até uma matéria assim um pouco confusa, tá? Que eu quero trazer aqui para vocês. Matéria da ESPN, que existe um debate entre o Corinthians e a Caixa Econômica para que a dívida da Neoquímica Arena seja parcelada em 88 anos. Cara, eu já comecei achando um absurdo, tá? Pelo início da matéria. Aí vem que o Corinthians desembolsaria até 10 milhões por ano até quitar o financiamento. Cara, é surreal, tá? É surreal, assim, qualquer possibilidade dentro disso. Um parcelamento em 88 anos é surreal. Essa parcela de 10 milhões por ano, só que aí fica meio confuso, né? Porque se você joga 88 anos, 10 milhões por ano, 880 milhões. A dívida hoje é 660, 670 mais ou menos. Tem os juros, tal, beleza. Só que essa parcela vai ficar fixada. Porque não existe parcelamento de 88 anos, que a parcela é a mesma. Começa agora em 2025 uma parcela, daqui a 80 anos é a mesma parcela. Não existe isso. Não existe isso. Tá? Então, assim, surreal, cara. É surreal. Eu não consegui nem entender qual é o conceito desse parcelamento em 88 anos, por que esse tempo, como funcionou, de onde surgiu essa ideia, não sei. Qual foi a base de valores, não entendi nada. Tá muito confuso. E o pior é, os torcedores de outros times olham esse tipo de matéria e aí é um prato cheio para eles. Mas aí é muito fácil pro Corinthians. Pô, eles não pagam a arena e ainda tem 88 anos para financiar e que não sei o quê, e que é muito fácil. Nunca pagaram nada, é mais fácil a Caixa doar a arena para eles e tal. Eles falam como se a gente nunca tivesse pago uma parcela da arena. O que o Corinthians já pagou para a Caixa Econômica Federal, a gente já quitou a arena mais de 2 vezes. E mesmo assim a dívida ainda é de 670 milhões. Ainda é de 670 milhões. O valor que a gente pegou de empréstimo era 400 milhões de reais. Só para vocês entenderem o tamanho que se transformou a Neoquímica Arena em questão financeira, em questão de dívida. Mas, né, é isso. É uma matéria confusa, que aí vem torcedores de outros times que não sabem o que acontece, né? Não acompanham no dia a dia do Corinthians, e tá tudo bem, é o normal, só que já viram um outro tipo de conversa. Meu Deus, e que isso é um acordo. Não, porque o Lula tá fazendo isso pro Corinthians. Cara, já viram um tipo de conversa que é absurdo. E mais, eu não faço ideia de qual é o embasamento dessa proposta, dessa ideia do Corinthians quitar a arena em 88 anos. Não sei, tá? Sendo bem honesto pra vocês. Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre Neoquímica, sobre o Ronaldo, sobre o Duílio Monteiro Alves também. Situação aí do Armando Mendonça, simplesmente saiu da casinha, né? Vamos acompanhando aí essas atualizações. Deixe o seu like, se inscreve, se tornem membros. Cliquem no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!